Olá, prezado telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui publico os vídeos que o Senhor vai me concedendo a bênção de poder refletir, de gravar, de filmar e de enviar. Seja membro do meu canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Depois do vídeo, teça comentários sobre o que assistiu e envie o link, caso goste, para suas redes sociais. Eu sou muito grato pelo apreço de todos. Estou meditando no livro de Jó. Jó, que é uma personagem real, verdadeira. E hoje eu quero falar sobre o tema que se encontra em Jó capítulo 3, versos 25 e 26. Diz assim o texto bíblico, é Jó falando: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Não estou aqui para humanizar a situação de Jó. No seguinte aspecto, Jó foi culpado de ter atraído para si todas as provações e as dificuldades pelas quais atravessou. Jamais. Eu sei que a situação de Jó extrapolou a sua própria vida. Foi Satanás tentando forjar uma queda de Jó. E Deus deu permissão para que Satanás tocasse nos seus bens, na sua família e, por fim, na sua própria saúde. E nós bem sabemos qual foi o final dessa história. Jó vence esta provação, vence esta tentação, ora pelos seus amigos, Deus toca no coração de amigos e familiares que lhe presenteiam recursos, e a situação de Jó, depois desta grande hecatombe sobre a sua vida, se torna muitas vezes melhor. Ele sai mais rico, mais saudável, mais poderoso, mais longevo, tem mais filhos e se tornou um ícone da prosperidade daqueles idos tempos pré-mosaicos. Foi anterior a Moisés, a um tempo muito primitivo. Mas está lá a sua história e a sua história é verdadeira. Mas eu quero aqui pegar a parte da nossa reflexão sobre esta palavra que Jó disse, que volto a dizer, conquanto não tenha acontecido com ele por culpa disto, mas ela nos serve para meditarmos a respeito da ocupação da nossa mente de pensamentos e de temores. Olha só, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Agora o que eu quero falar é sobre todos nós. Todos nós temos uma mente, e nesta mente há pensamentos. Aquilo que eu semear na minha mente vai trazer fruto e resultado. Jesus muitas vezes disse ao longo de seu ministério: não temais, não temais, não temais. E quando alguém perguntava a Jesus se ele podia fazer alguma coisa, e Jesus respondia: tudo é possível àquele que crê. E ele chega a dizer no Evangelho de Marcos: se orardes, crendo que já recebestes, então recebereis. O que acontece é que nós não avaliamos a seriedade disto. A nossa mente é como se fosse uma terra. O que eu semear, vai dar. Então, eu semeio pensamentos de decadência, de doença, de acidentes, de problemas, de fatalidades. Eu durmo com estes pensamentos. E quando eu acordo, eu estou condicionado a fazer coisas e a praticar atos que vão me coroar de êxito com aqueles pensamentos que eu tinha. Eu vou dar um exemplo.
uma irmã dizia: eu vou cair da bicicleta, eu vou cair da bicicleta. E ela se locomovia com a bicicleta para o trabalho, para casa, para o mercado, etc. E ela sempre dizia: eu ainda vou sofrer um grave acidente de bicicleta. Dito e feito, não havia por que ela cair, não havia por que se acidentar, mas ela, condicionada a isto, perdeu o equilíbrio numa ladeira, bateu num poste, caiu, quebrou a perna e foi para um hospital. Aquilo que ela temia aconteceu com ela. E nós temos medo, e esse medo é como se fosse algo que atrai um acontecimento ruim. Conheci um médico que disse: eu fiz uma experiência com um paciente. O paciente chegou com uma manchinha no dedo. Eu vi que aquela manchinha era resto de tinta. Mas ele chegou e disse: doutor, eu estou com uma ferida, eu estou com uma ferida, eu estou com uma ferida. E o médico disse: de fato, essa é uma ferida. O senhor volte daqui 2 dias, mas é uma ferida. E esse homem cultivou tanto esse pensamento que era uma ferida, que toda aquela região ficou vermelha. E quando ficou vermelha, ele voltou até o médico e disse: olha, doutor, piorou. E o médico disse: claro que piorou, é a sua cabeça. Mas por que, doutor? Porque isto é uma tinta. E o senhor pensou tanto nesta piora que o senhor provocou o seu organismo e fez com que isto se inflamasse. E vou dizer uma experiência familiar, de saudosa memória, o meu querido pai. O meu pai era um homem hipocondríaco, conquanto fosse de fato um homem doente. Ele tinha aquela diabetes terrível, cuja glicose sobe para 500, 600 e entra em coma. Ele, por algumas vezes, entrou em coma. Mas ele, com o seu convênio médico, decidiu examinar, que ele disse: eu tenho câncer. Ele não tinha câncer. Então ele fez exames com cabos por cima, cabos por baixo e tudo mais, e os resultados sempre diziam: não tem câncer. Mas ele dizia: eu tenho, eu tenho, eu tenho. E no terceiro exame que ele fez, por esses canos que entravam por todos os lados, então descobriu-se uma metástase, e aquilo foi terrível e ceifou a vida do meu pai. Ora, quem procura acha. O tempo todo procurando, o tempo todo achando uma enfermidade. Se nós tivéssemos em nossa mente o pensamento de que temos saúde, e se por uma eventualidade ou por uma ordem divina eu tiver alguma enfermidade, Deus me dará graça de enfrentá-la, mas eu não preciso correr atrás dela. Eu me levanto, olho para o espelho, eu sou um vendedor, e digo assim: não venderei nada hoje. Eu saio para a rua para vender, não vendo nada. Seja feito conforme a sua fé. Eu digo: vai acontecer uma desgraça na minha casa. Vai acontecer uma desgraça na minha casa. E eu não sossego enquanto não ver uma desgraça acontecendo na minha casa. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele diz que a minha mente não deve ser oficina do diabo. A minha mente não deve ser depositária de pensamentos ruins. Eu vou até abrir o texto para ler para vocês. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz o seguinte. Filipenses capítulo 4, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu devo ocupar o meu pensamento com coisas boas. Eu devo ocupar o meu pensamento com coisas edificantes. Eu devo ocupar o meu pensamento com coisas altruístas. Eu devo ocupar o meu pensamento com saúde. E se eu fizer isto, o meu corpo responde. Só não responderá se na soberania de Deus for um plano e propósito dele aquela situação. Mas caso contrário, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Jó disse: eu tinha tanto medo, tanta intranquilidade, tanto pensei que esse mal iria me alcançar e ele de fato me alcançou. Volto a dizer, não é o caso dele o juízo destas palavras, mas ele é o caso de muitos de nós que vão colher aquilo que desejaram. Nós vamos colher o que plantamos. Semeamos pensamentos de catástrofe, de destruição, de fracasso, de falência, de fim de linha. É isso que nós vamos receber. Mas com a força e o vigor do Senhor, nós podemos levantar com a vitória nas nossas mãos e dizer assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quantas pessoas que criam em Deus fracassaram e quando estavam no auge do seu fracasso, sem nada, disseram: hei de me erguer e hei de vencer. E venceram com a graça do Senhor. Por isso, meu querido telespectador, pare de ter expectativa de doenças. A doença não é uma obrigação sua. Você não é obrigado a estar doente. A tristeza, a crise, a catástrofe, o acidente não tem que obrigatoriamente acontecer na sua casa, na sua família, no seu ser. Tem expectativas boas. A expectativa deve ser a rotina, expectativa boa. As coisas ruins devem ser coisas fora, coisas extras. Se acontecerem, nós vamos administrar com a graça de Deus. Mas vamos esperar o melhor. Deus nos deu um trabalho, vamos fazê-lo bem. Deus nos deu uma responsabilidade, vamos cumprir com ela. Deus nos deu vida, vamos viver abundantemente. E vamos transformar o nosso dia numa linda canção e não numa marcha fúnebre. Oremos. Santo Deus, obrigado pela riqueza da Tua palavra que tanto nos instrui, que tanto nos orienta, que tanto nos mostra a verdade das coisas. Eu peço a Ti que abençoes a vida de cada um dos meus amados e queridos telespectadores. Que eles percebam, Senhor, a riqueza de não vivermos debaixo de preocupações, mas de vivermos debaixo de boas expectativas. Porque nas palavras de Jó, o que ele tinha medo aconteceu. E agora nas nossas palavras, as coisas boas que desejamos em nome de Jesus haverão de acontecer. E se não forem do jeito que desejamos, o Senhor nos mostrará algo melhor ainda do que isto. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais uma mensagem do meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Peço a você que considere ser um dos mantenedores deste ministério. Aqui está o número através do qual você pode fazer e exercitar este desejo. Nada aqui é cobrado, tudo é grátis, mas nós agradecemos aqueles que amorosamente e voluntariamente ofertam. Não são melhores e nem piores do que outros, são apenas solidários na área financeira e nos dão condições de nos mantermos firmes enquanto o Senhor não nos chamar, pregando a sua santa palavra diuturnamente. Veja as sugestões que estão em volta e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!